Deus aprova pessoas. Deus não aprova pessoas por simpatias, por talentos. Deus não aprova pessoas por beleza ou por condição financeira, mas a maneira de Deus aprovar um homem é pelo seu coração e pelo seu caráter. Quando Deus olha para nós, Deus ele não contempla se o seu carro, ou a sua conta bancária, ou o seu prestígio, ou a profissão que você tem. Deus olha para o seu coração. A propósito, dizem que a maneira de Deus medir um homem, quando Deus coloca a fita métrica num homem, não é em suas habilidades ou suas posses, mas Deus sempre coloca a fita métrica no coração e no caráter. O caráter de Cristo precisa ser forjado em nós. E é por isso que o apóstolo Paulo fala, até que todos nós chegamos à estatura de Cristo, que não sejamos mais como meninos, levados por qualquer vento de doutrina, mas nós possamos chegar à estatura do varão perfeito que é Cristo, porque quando a gente começa a se tornar parecido com Cristo, não em glória, não em poder, mas em caráter, em frutos, quando eu começo a ficar parecido com Cristo, e é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo novamente, me imitem, porque eu estou imitando tanto a Jesus, que eu me tornei já parecido com Ele. Amém. Esse caráter de Cristo começa a ser forjado em nós, tijolo a tijolo, dia a dia, eu escolho fazer o que é certo, resistir à tentação, andar por fé e não por sentimentos. Quando eu estou caminhando desta maneira, o Senhor está construindo na minha vida, como este muro, este caráter. Caráter são muros em nossa vida, que nos impede de desobedecer ao Senhor. Sobre caráter aprovado, às vezes a gente tem a ver com o que Deus quer construir em nós, mas sobre caráter aprovado, às vezes gente, é o que Deus precisa desconstruir na nossa vida, porque é algo que eu descobri no meu coração, que muitas vezes eu preciso adquirir algo de Deus, mas muitas vezes que eu aprendi, que às vezes eu preciso deixar Deus tirar algo da minha vida. Muitas vezes no muro do meu caráter, eu preciso que Deus tire a mentira, eu preciso que Deus desconstrua coisas. Muitas vezes no caráter da minha vida eu preciso que Deus tire um padrão de moralidade sexual nos meus relacionamentos, viver não de acordo com a palavra de Deus, mas de maneira profana em imoralidade sexual. Eu descubro que muitas vezes no meu caráter, Deus precisa me purificar a minha mente e tirar os meus pensamentos impuros, a maneira que eu olho as coisas dos meus olhos, a maneira que eu contemplo muitas coisas. Às vezes eu preciso que Deus tire do meu caráter a maledicência. Quando eu sempre estou pronto para julgar pessoas e falar mal a respeito delas, isso impede que eu tenha um caráter aprovado diante de Deus. Mas muitas vezes, Deus precisa tirar coisas dentro de nós, e às vezes, nós precisamos deixar Deus colocar coisas em nós, quando nós precisamos deixar que Deus coloque verdade dentro de nós, onde custe o que custar, nós praticamos a verdade e não a mentira. Amém. Onde custe o que custar, nós vivemos um padrão de santidade em nossos relacionamentos, e por mais que o mundo não tenha padrões de pureza, nós declaramos, Senhor Jesus, nós vivemos para a Tua glória, nós vivemos para ser santo, então os meus relacionamentos também vão ser puros. Amém. E por mais que é um desafio se manter puro no meio dessa geração, nós deixamos Deus colocar um tijolo de pureza em nossa mente, nós guardamos os nossos olhos. Davi ele falou no Salmo 119, escondi Tua palavra no meu coração, guardei Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Então eu permito que um padrão de pureza venha na minha vida. Às vezes eu preciso permitir que Deus coloque um padrão de amor dentro de mim, de misericórdia pelos outros, que quando eu vejo, muitas vezes, pessoas até tropeçando, mas meu coração não está pronto em julgar, mas em amar, perdoar e dar suporte. Às vezes é o que Deus quer desconstruir, e às vezes que Ele precisa construir em nós. Conecte-se com algo. Transformação em nossa vida acontece de dentro para fora. Quando você está buscando a Jesus, quando você está nesse relacionamento com o Senhor, muitas vezes Deus vai falar contigo. Muitas vezes Deus fala comigo, Mateus, isso não está certo na sua vida. Mateus, eu quero mudar a maneira que você faz isso. Mateus, eu quero mudar a maneira que você trata esse tipo de coisa. Mateus, não foi essa maneira que eu criei você para ser. A sua identidade é diferente. Você é um homem santo, não é para você viver dessa maneira. E a transformação de Deus acontece de dentro para fora. E é por isso que em Romanos capítulo 12, verso 2, a palavra de Deus fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque quando eu me permito que a palavra de Deus comece a mudar os padrões, comece a tirar alguns tijolos de pensamentos que eu tenho,
Antes de eu conhecer a Jesus, era normal um padrão de moralidade sexual. A propósito, na nossa geração fala, quanto mais mulheres você pegar e se prostituir com elas, você é o cara. Vamos lá, mas Jesus precisa tirar esses padrões, porque não são padrões de um caráter aprovado. Você precisa deixar então, Deus começar a colocar novos padrões de pureza, de santidade, onde você diz: eu estou me guardando, eu estou me purificando, porque eu estou primeiro sendo fiel ao meu maior relacionamento, que é Jesus na minha vida. Transformação acontece de dentro para fora. Quando eu estou lendo a palavra de Deus, às vezes eu leio, mas às vezes a palavra de Deus me lê, ela vê em mim coisas que eu preciso ser transformado. Mas se a transformação acontece de dentro para fora, conecte-se nisso agora. Deformação, alguém diga bem alto comigo, deformação acontece de fora para dentro. Queridos, nós vivemos no meio de uma cultura. A Bíblia fala: o mundo jaz do maligno. Quando eu estou usando a palavra mundo, a Bíblia usa a palavra mundo, não está falando literalmente de uma esfera global, mas está falando a respeito de uma cultura, de um sistema, de uma maneira de pensar. E Jesus falou: o mundo jaz do maligno, ou seja, a maneira que as pessoas vivem é totalmente contrária à vontade de Deus, e o mundo tenta deformar a minha, a sua identidade como filhos santos do Senhor. A pior doença que existe, querido, não é o câncer. A pior doença que existe se chama o pecado. O pecado corrói a nossa identidade. O pecado rouba planos e propósitos de Deus, rouba alegria dentro de nós. E o inimigo, tudo que ele quer é nos deformar, é roubar a tua identidade, quem Deus criou você para ser. Então você está olhando a sua rede social e tem muitos padrões ali que tentam deformar você. Você olha: uau, essa pessoa se veste dessa maneira e eu vou me vestir dessa mesma maneira, mas na verdade talvez esse não é o padrão de Deus. Então o mundo tenta dizer para você, jovem: você é um homem, mas cuidado, você poderia ser uma menina também. Será que você não nasceu como homem no corpo de uma menina? Isso é uma deformação que o mundo tenta trazer, quando na verdade Deus criou você perfeito. Amém. Deus não errou em você, Deus não errou em nada no universo. Você acha que Deus erraria exatamente em ti, mas o inimigo quer deformar a sua identidade, quer deformar o seu caráter, porque ele sabe que uma vez que ele roube as coisas que Deus quer fazer na sua vida, alguns acordaram. É essa maneira que o inimigo tenta fazer no nosso coração, nos acertando. O inimigo quer deformar a tua identidade como um filho, uma filha amada do Senhor. O maior problema do pecado, você sabe qual é, meu irmão? Que muito mais do que ofender a Deus, o pecado corrompe quem nós realmente deveríamos ser no Senhor. Moisés tinha um propósito claro em Deus, mas o pecado na vida dele, ele esconde aquele homem debaixo da terra. Isso está deformando, impedindo Deus de completar a obra na vida de Moisés. É por isso que a primeira parte de Romanos capítulo 12, verso 2, diz: não se conformem com esse mundo, não se amoldem ao padrão desse mundo. Querido, não coloque a tua vida na forma do mundo. Jovem, não queira ser parecido com o cantor ali que faz sucesso, que tem milhares de seguidores no Instagram. O teu modelo é Jesus. Amém. O teu modelo não é a blogueirinha do Instagram. O teu modelo não é aquele camarada que é muito rico e que bom que ele foi. O teu modelo é Jesus, e Deus tem algo para a sua vida, e seja o que Deus quiser te abençoar na sua vida, Ele vai cumprir em ti. Amém. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: os meus olhos estão firmes no autor e consumador da minha fé. Eu tenho um modelo, eu tenho alguém que eu estou olhando, ele é o meu modelo de caráter, ele é o que eu estou seguindo, eu sou um discípulo de Cristo. Amém, Jesus. Se eu quero deixar Deus construir um caráter aprovado em mim, muitas vezes eu não vou poder viver em meus desejos, mas vou precisar viver em minha obediência ao Senhor.